Eu sou Levi Costa e vou falar sobre o que e o porquê das coisas. A dúvida é resultante da curiosidade que é própria do ser humano, um ser racional. Contudo, as dúvidas nunca deixarão de existir, apenas serão substituídas ao serem entendidas, dando lugar àquelas mais complexas e mais difíceis de se explicar e de se entender no momento. Assim, as duas principais palavras do vocabulário humano, desde o início da sua trajetória neste mundo, na busca de entendimento, são o que e o porquê. O homem é capaz de pensar, avaliar e argumentar. Desde a mais tenra idade, ele busca respostas para as suas indagações na tentativa de entender a natureza das coisas e o próprio sentido da vida. Então, para que a vida faça sentido e para que se possa interagir com ela com entendimento, se faz necessário compreender como a vida funciona, o porquê dela ser como ela é. Por exemplo, eu fiz 2 cursos de eletricidade. Eu não atuo na área, é só para uso particular e porque eu gosto da matéria. Os professores enfatizavam que muitos profissionais eletricistas realizam seus trabalhos sabendo o que fazer para funcionar adequadamente, mas muitos deles não sabem dizer o porquê de ser assim para funcionar. Eles não conhecem os fundamentos das leis da eletricidade para chegar aos resultados esperados no serviço executado. Enfim, é importante saber o que, porém, é mais importante saber o porquê de ser das coisas como elas de fato são. Assim é a vida também. Ou seja, para tudo há um porquê que dá sentido ao quê. Mas poucos são aqueles que querem se desgastar na busca do porquê que as coisas são assim do jeito que são e não outra coisa diferente do que realmente é. Para chegar a uma conclusão racional e lógica do sentido e do funcionamento das coisas como as conhecemos hoje, muitos fizeram dessa busca uma missão de vida, empregaram suas vidas nessa missão. Hoje desfrutamos dos resultados obtidos por eles. Graças a essas pessoas que não se conformaram em simplesmente dizer as coisas são assim mesmo, ou a mais simplória das respostas, porque sim. Não, as coisas têm um princípio regulador para serem como são e porque elas são exatamente como são. Com o passar do tempo e no aguçar da curiosidade em entender o porquê, ou melhor, o que e o porquê das coisas, é que as respostas elaboradas foram surgindo e os homens puderam entender o sentido e o funcionamento de muitas coisas que antes eram desconhecidas. Um verdadeiro mistério. A essa altura do nosso argumento, figuras notáveis da história humana vão surgindo em nossa mente, tais como Copérnico, Galileu, Newton, Einstein, entre tantos outros. É claro que nem todos têm que ser necessariamente como um desses grandes gênios do saber humano, mas a história deles depõe contra o conformismo do argumento simplório do porque sim. E assim, portanto, caminha a humanidade. Uns fazendo história e outros, a maioria, apenas contando a história daqueles que as fizeram. Uns sabem o que, outros vão mais além e passam a saber o porquê das coisas. Essa é a realidade da vida. Busquemos saber o que, mas acima de tudo, busquemos saber o porquê das coisas. É isso.